Pessoal, papo reto agora, maduro, que a gente propõe para você neste jornal, agora às 10 horas e 7 minutos. Agora, neste momento, alguém dentro de casa não sabe o que fazer com o filho, com a filha, que se tornou outra pessoa por causa do uso indiscriminado de alguma droga. Você imagina o que é isso? Alguém, neste momento, já tentou de tudo, não teve sucesso, não conseguiu desenrolar esse assunto. Você imagina uma mãe, um pai, que está com essa sensação de total impotência, porque não sabe mais o que fazer. Um ser humano exposto ao uso de uma droga vive um processo de ativação direta de um sistema de recompensa no cérebro. Ou seja, eu faço algo, eu recebo uma recompensa. Repito aquele hábito, eu tenho prazer. Eu não tenho dor, eu não tenho angústia, eu tenho paz. Até que essa paz, essa dependência química, pode provocar inúmeros efeitos, tipo abandono da vida social, abandono do trabalho, da capacidade de conversar com outras pessoas, abandono da cidadania, transtorno esse que pode ser, por exemplo, por causa do álcool. Ou você já viu alguém sentir alegria por ver um pai caído em uma calçada, embriagado? Transtorno que pode ser também por opioides, alucinógenos, sedativos, hipnóticos ou estimulantes, como a cocaína. Ou algo muito mais barato e impuro que a cocaína, que é o crack. O pensamento de é muito simples resolver a Cracolândia, puxa vida, basta querer. Isso é uma ideia muito rasa. Geralmente quem diz isso nunca abriu um livro para entender do assunto. Se um ser humano perde a força de lutar pela vida de um filho, de uma filha, bora combinar que não é com frase de efeito que a gente vai chegar a qualquer solução, né? Sobre como amparar um viciado ou para resolver a insegurança pública nas cidades. Então agora, aqui no Live, a gente começa um debate maduro, importante, para sair desse pensamento raso. E recebemos o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, e também vamos conversar com a delegada Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Bem-vindos, hein? Obrigada de verdade pela gentileza de contribuírem com as ideias aqui com a gente em nosso jornal. Eu começo aqui compartilhando a pergunta com o padre Júlio Lancelotti, replicando uma ideia bem generalista, né? Bem comum de ser ouvida, de que é só pegar essa gente, leva força para tratamento, qual que é a dificuldade? Então, padre, eu lhe pergunto, retirar a força funciona? Esse é o caminho? Então, não temos nenhum método infalível, nenhum método que a gente possa dizer, olha, só esse método funciona. Como você disse, é uma questão complexa, é uma questão difícil e é uma questão que nós temos que estar alerta para não estarmos preocupados só com os efeitos, mas nós temos que ir às causas. A gente precisa conhecer o que é que levou essa pessoa a essa situação, a situação do grupo familiar, a questão social, todas as questões que envolvem a vida dessa pessoa, para irmos construindo possibilidades e caminhos. Há pessoas que dizem é só pela internação compulsória. Não funciona para todos, mesmo porque hoje não tem nem lugar para fazer internação compulsória de todas essas pessoas. E como mantê-las um internamento compulsório, a não ser com segurança ou com sedação. Então, é preciso fazer um caminho, e um caminho complexo, pedagógico, social, que envolve a questão médica e, sobretudo, uma questão de conhecer as pessoas e, com elas, construir uma saída. Fantástico. Eu compartilho agora a mesma pergunta para Raquel Galinatti. Obrigada mais uma vez, Raquel, pela gentileza de ter aceitado a nossa entrevista, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Levar à força, assim, essa ideia rasa que as pessoas têm, é só pegar e levar para algum lugar. Isso funciona? Primeiramente, é uma satisfação estar aqui nesta conversa. Meu total respeito ao padre Júlio Lancelotti. Acredito que a gente não pode, claro, solucionar de forma simplória uma problemática tão complexa social. E quando a gente fala dessa problemática, eu vou entrar na esfera que eu tenho conhecimento, que é a esfera de segurança pública e a esfera no âmbito penal. Claro que a gente sabe que ali os usuários que estão, infelizmente, sem autodeterminação própria de discernimento e deliberação, elas não conseguem mais exigir
a dignidade para a sua subsistência. Quando a gente vê aquelas pessoas e ali os criminosos, muitas vezes infiltrados e camuflados ali, misturados na Cracolândia, crimes ali ocorrendo, muitos criminosos também com mandado de prisão, foragidos ali no meio, claro que cria um caos social. Mas voltando às pessoas dos usuários, que principalmente quando o Estado tem que tutelar, ele tem que tutelar essas pessoas porque elas não têm mais discernimento e autodeterminação para decisões. Então, elas colocam em risco, principalmente elas próprias. Não é aceitável falar que está sendo preservada a dignidade da pessoa humana, pessoas que estão na rua, muitas vezes comendo dos lixos. O Estado ele tem que ter coragem e, sim, tomar decisões e atitudes. As políticas públicas, elas não podem estar somente no papel. Deve ter, sim, obrigatoriedade do Estado de amparar essas pessoas que ali estão. Então, nesse sentido, claro, fazendo uma triagem em conjunto, é uma conversa transversal com a saúde, é necessário para essas pessoas a internação compulsória. Caso contrário, elas só estão colocando em mais risco a sua própria existência. Vou trazer aqui com vocês esse assunto do momento e que até está aqui na nossa tela, né? O governador do estado de São Paulo, Tarcísio, desiste de mudar Cracolândia de bairro em São Paulo. Trazendo esse retrato, o governador, portanto, do estado desistiu dessa ideia de transferir os dependentes químicos para outro bairro do centro da capital, que viria a ser o Bom Retiro. A informação, inclusive, que foi dada em primeira mão aqui ontem com a gente no finzinho do jornal, sobre essa decisão de mudar os usuários de drogas, né, para um lugar mais próximo dos centros de assistência social e de saúde, que provocou uma fortíssima reação entre os comerciantes e moradores da região. O governador disse que vai continuar procurando alternativa para resolver essa situação. Disse, inclusive, tomei essa decisão, mas não teria sido uma decisão acertada e não tenho problema em vir a público e dizer, olha, errei, não foi a melhor opção, vamos procurar uma nova alternativa. Padre Júlio Lancelotti, primeiro, como o senhor reagiu à decisão de, mais uma vez, uma mudança da Cracolândia, a possibilidade de levar para um outro bairro que é o Bom Retiro, e essa mudança, então, de postura do governador de admitir que não teria sido uma boa opção? Eu procuro usar uma imagem, é como se lá na igreja onde eu estou tivesse 10 goteiras e eu compro 10 baldes para pôr um em cada goteira. Aí disseram, não, 10 baldes é muito caro. Aí eu compro um latão bem grande e faço todas as goteiras ficarem num fundo só. E, ao invés de eu subir no telhado e ver aonde é que está a telha quebrada ou a calha estragada ou obstruída, o que o Estado faz é tentar mudar os efeitos e não as causas. Nós precisamos ir às causas. E mesmo a doutora sabe disso, de que a internação compulsória hoje é inviável. Aonde estão os lugares para colocar todas essas pessoas? Como é que elas serão mantidas compulsoriamente? Muitas vezes, algumas dessas clínicas dopam as pessoas. Nós temos tido aqui em São Paulo uma luta muito grande, inclusive com os CAPs, que têm em número insuficiente. Eu vejo diariamente, convivendo com as pessoas em situação de rua, todos os dias eu convivo com pelo menos 600 pessoas em situação de rua. Vejo muitos com toda a medicação na mão, medicação que é para uma semana. Outro dia me falou, a gente toma Aldol, quando vai jogar bola, tropeça na língua, porque eles ficam dopados. Enquanto nós não olharmos para essas pessoas como uma pessoa que tem uma série de complexidades e eles conservam algum entendimento, não se percebe, e os próprios médicos, psiquiatras, psicólogos, bem, eles não perdem totalmente a consciência. É preciso encontrar em cada um onde a gente vai pegar. A gente tem que encontrar em cada um por onde que a gente vai lidar. Eu já encontrei médicos na Cracolândia. Eu encontrei lá um médico italiano. Hoje, só na Missão Belém, nós temos mais de 2.100 morando na Missão Belém, em várias casas, que a maioria deles vieram da Cracolândia. Então, a gente tem que buscar diferentes respostas, diferentes alternativas e não o uso da violência. Porque é interessante, todas as imagens que nós estamos vendo, que vocês estão nos mostrando, são imagens de intervenção militar.
A gente não vê imagens de psicólogos, de assistentes sociais, de pedagogos, de educadores artísticos, de várias outras formas que eu vejo diariamente as possibilidades que eles têm de sair dessa situação através da arte. Esses dias nos visitou o Emicida e é impressionante como que juntou de pessoas, desses jovens, e que alguns estão se refazendo, estão tendo possibilidades. Então, nós não podemos ter pressa. E a doutora sabe bem, isso é uma coisa muito séria, e o governo do estado e o governo municipal têm lutado muito com a corrupção, porque a Cracolândia existe porque é um negócio, e é um negócio lucrativo. Alguém está ganhando muito em cima disso. E existe também uma rede de corrupção muito forte. Viram que há poucos dias o prefeito de São Paulo localizou vários guardas civis metropolitanos que ganhavam R$ 500 para vender proteção e para mudar o fluxo de lugar. Todos os dias, quando nós estamos lá, o guarda GCM fala para nós, mais para baixo, e o policial militar fala mais para cima. E, às vezes, o único lugar que a gente tem para estabelecer vínculo com eles é mesmo dentro do fluxo. Então, é um desafio muito grande, que tem muitas facetas, e uma das facetas é a corrupção. E, olha, é nobre a gente poder ouvir vocês dois aqui, porque vocês têm conteúdo, conhecimento, profundidade nesses fatos e a gente ajuda a população a expandir o olhar em relação a esses seres humanos totalmente expostos e vulneráveis. Compartilho a mesma ideia com a delegada Raquel Galinatti. Essa medida que havia sido proposta, já voltou atrás o governador, de mudar novamente a região da Cracolândia, levar para o Bom Retiro, e voltou atrás dizendo, olha, cometi um erro, não tenho problema em admitir isso, temos de repensar. Como é que a senhora enxergou esse cenário? Na realidade, não seria uma solução, seria um deslocamento de problema geográfico. A solução não é deslocar a Cracolândia fisicamente, geograficamente, de bairro ou de localidade. Concordo com o padre Lancelotti, Júlio Lancelotti, que a solução ela é realmente complexa. E concordo também quando o padre diz corrupção, porque eu digo criminalidade, padre. É a criminalidade que fica ali entranhada no emaranhado do caos social. Então, nesse sentido, eu reafirmo a urgência e imediatismo de uma solução de um problema que perdura ao longo dos anos e parece que está sendo cada vez mais empurrado. Nova York era tratada como uma cidade extremamente perigosa na década de 80. Lá, eles tiveram um prefeito com coragem de aplicar teorias, muitas vezes colocadas como rígidas, mas na realidade é uma proteção social. Quando a gente fala da teoria da janela quebrada, nada mais é, em termos simples, de que quando o caos social ele fica abandonado sem a presença do Estado, a consequência é a multiplicação desse caos. Seja uma janela quebrada, seja um lixo na rua, seja usuários e dependentes químicos perambulando sem discernimento do seu poder decisório, do que é melhor para si. A gente não pode aceitar que pessoas vivam nas ruas, comam dos lixos, e vivam dessa forma desumana. Então, claro que se o Estado não tem estrutura, assim como o Estado está deficitário no pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública, saúde, educação, isso não pode ser uma justificativa ou uma desculpa para a ausência de solução. Então, que tenhamos, sim, estrutura para receber e amparar todos aqueles que estão ali precisando e clamando de ajuda por Estado e punindo os criminosos que ali estão infiltrados e praticando seus crimes, seja tráfico de drogas, seja crime de extorsão, todos os tipos de crime, principalmente roubo, a gente vê latrocínio. Então, são vários criminosos que aproveitam dessa vulnerabilidade social e, principalmente, desse caos que está instalado e que teima em não ser solucionado. Eu quero propor que nós falemos agora sobre os seres humanos que estão ali, né? Olhando para os seres humanos e olhando para as famílias desses seres humanos. Porque alguém ali
alguém não, todos, são filhos de um pai, de uma mãe angustiados que eventualmente tentaram de tudo e vivem uma impotência de não saberem mais o que fazer. Padre Júlio Lancelotti, o senhor vê alguma convergência entre os perfis desses seres humanos tão vulneráveis? Geralmente vem de onde? Ou geralmente vem de que problema social, problema familiar? Existem convergências entre as histórias? Existem alguns pontos e existem as particularidades de cada situação. Mas, por exemplo, se nós levantarmos os números de CAPs, as equipes de CAPs na cidade são muito pequenas. Vocês poderiam levantar, pelo jornalismo da CNN, quantos CAPs nós temos em São Paulo, que são os Centros de Prevenção e de Tratamento de Pessoas com uso de álcool e drogas, os CAPs-AD. E veja qual a proporção de CAPs pela população, porque a gente tem que detectar muito rapidamente na escola, no grupo familiar, a criança que está iniciando a dependência química. A gente tem que ir fazendo um trabalho preventivo, ao mesmo tempo que uma ação terapêutica, cuidando dos que estão lá de maneira humana, com toda a complexidade, mas a gente tem que fazer uma prevenção. O que está levando tantas crianças, adolescentes a usar precocemente substâncias químicas ilícitas? Então, nós precisaríamos ter maior apoio aos grupos familiares. Tem mães desesperadas, eu vejo até no Fórum das Varas Especiais, a doutora conhece bem essa questão dos jovens que estão sendo apresentados ao Ministério Público na oitiva informal. As mães, às vezes, falam para o promotor: interna meu filho, põe ele para dentro da Fundação Casa mesmo, porque ele já vendeu até o batente da porta lá de casa, vendeu todas as panelas, vendeu o botijão de gás, porque ele vai entrando nesse uso compulsivo. Então, essa mãe precisa ser socorrida rapidamente, através da assistência social, através dos CAPs, para que nós tenhamos uma prevenção. Senão, nós ficamos enxugando o chão com a torneira aberta. Se nós não tivermos várias ações conjugadas, a nível federal, estadual e municipal, de apoio às famílias que estão numa situação de maior vulnerabilidade, de assistência, de acompanhamento, para que essas pessoas sejam atendidas nas suas necessidades de saúde, de subsistência e todas as questões de assistência social. Nós precisamos aumentar o número de CAPs, o número de equipes da saúde e da família, para que essas pessoas tenham uma atenção adequada, prevenindo que nós não tenhamos mais jovens entrando nessa situação tão deplorável. Doutora, também quero te ouvir. Imagine o seu conhecimento, tudo que a senhora vive no dia a dia. Quem são essas pessoas? Quem são geralmente esses jovens? E o quanto a sociedade fica culpando a família, né? Como se a família não quisesse o bem da sua filha, do seu filho. Eles simplesmente perdem as forças, né? São tomados pela sensação de impotência, de não saberem mais o que fazer. Quem são essas pessoas? São as vítimas do tráfico de drogas, das grandes organizações criminosas que estão ali, e por isso que é necessário que o Estado estruture a polícia judiciária, que é a polícia que pode desmantelar as organizações criminosas e poder estancar o mal da sociedade. Quando a gente fala em tráfico de drogas, que é a maior rentabilidade mundial em organização criminosa, só perdendo para o tráfico de drogas e para o tráfico de pessoas, para exploração sexual e trabalho escravo, a gente percebe que, infelizmente, o braço frouxo de um Estado ao longo desses 30 anos deixou ultrapassar fronteiras, tanto estaduais como internacionais, dessa organização criminosa. E o que a gente está vendo aí é uma consequência dos usuários que fazem alimentar essa cadeia criminosa. E, infelizmente, a gente sabe que a maioria que está ali é vitimada por toda essa criminalidade. Então, claro que a gente não pode permitir mais que essas pessoas permaneçam na rua, sem dignidade da pessoa humana, alimentando com restos de comida, sem acesso à sua higiene pessoal,
praticamente é uma subsistência, não é uma vida digna que todo Estado democrático de direito deve amparar para a sua população. Então, quando a gente vê que a família, e quando a gente fala no usuário de drogas e no dependente químico, ele afeta no seu entorno mais de 30 pessoas da sua família. Então, as consequências são muito maiores do que o simples impacto daquele usuário de droga de forma pessoal. Esse impacto, ele ultrapassa e ele transmite para a sua família toda a dor, todo o desamparo e toda a vulnerabilidade. Falar em polícia para um tratamento, para um problema social, é muito simplório. Volta e meia, nós percebemos permear operações policiais para que, de forma muito temporária e emergencial, aparente uma solução, aparente que algo está sendo solucionado. A gente tem que resolver retirando essas pessoas das ruas e colocando essas pessoas com tratamento adequado, tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento social. E a ausência de estrutura do Estado não pode ser justificativa para esta omissão dessa vulnerabilidade social. Nobreza de conversa. Agradeço demais a participação. Nós conversamos com o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, com essa energia incansável pelas ruas da cidade, e também com a delegada Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Fantástico poder ouvi-los. Muito obrigada de verdade e contem com a CNN Brasil nessa missão, viu? Obrigada mesmo. Bom dia. Obrigado. Abraço, delegado. Abraço. Bom dia, padre. Todo respeito.